Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal do cursinho do CAD. Pessoal, é o seguinte, então, devido a essa questão aí do coronavírus, né, a gente vai ter que fazer algumas aulas aqui, então, para tentar não parar, não perder o eixo aí, para fazer com que vocês continuem estudando, tá? Mas aí eu já aviso vocês, pessoal, olha, a gente é professor, nós não somos YouTubers, né? Então, vai sair um monte de erro aqui, vai sair um monte de gafe aqui, tá? Dá nada não, mas eu não vou cortar, não vou editar. Do jeito que sair, eu vou mandar, beleza? Então, vamos lá que aqui tem que ser papo reto. Povo, então é o seguinte, o nosso assunto de hoje é a respeito de geomorfologia, tá? Estudo de placas tectônicas. É a parte da estrutura da geografia física, né? Também chamado de geofísica. Então, vai aparecer uns nomezinhos diferentes aí, tá? Então, se você tem dificuldade com essa questão de nomes diferentes, conceituais, né, que são muito importantes, eu sugiro você que anote isso aí, beleza? Ah, e depois eu também posso até mandar para vocês o próprio slide, tá? Acho que ficaria até mais fácil para vocês, beleza? Lembrando que eu já passei também uma lista de exercícios a respeito desse tema aí. E engraçado que eu não recebi nenhuma dúvida. Eu acho que vocês estão bem de geografia, hein? Pessoal, qualquer coisa eu estou à disposição no horário comercial, tá? Vocês podem mandar uma mensagem ali no WhatsApp que eu respondo com o maior prazer para vocês, beleza? Vamos embora então, reto. Bom, então aqui a gente já começa falando o seguinte, que muitas pessoas defendiam que havia um único supercontinente, tá? Quando eu digo muitas pessoas, muitos cientistas chegaram a afirmar isso. O problema é o quê? Faltava evidência, né? Ou seja, por que eles desconfiavam disso? Por causa do formato perfeito de encaixe desses continentes, tá? Porém, somente um realmente saiu em busca de mais informações. Esse cara que saiu atrás dessas informações é conhecido como Alfred Wegener, tá? Esse cara conseguiu realmente trazer mais evidências do que essa aí do encaixe perfeito dos continentes. O problema é que ninguém deu muita bola para ele não, tá? Até porque não se sabia qual o grau de importância de saber esse encaixe perfeito, se era realmente correto ou não, né? Mas hoje a gente sabe que essa teoria realmente ela é comprovada, né? Na verdade, o Wegener deixou uma boa parcela de estudo a respeito disso, né? Mas não foi ele que acabou comprovando ela. A gente já vai falar a respeito dessa historinha aí. Então ali vocês estão vendo no GIF essa questão aí da separação das placas, que continuam a se separar até os dias atuais, né? Uma coisa que é interessante, se vocês quiserem dar uma pesquisadinha sobre. Digita aí no YouTube, YouTube não, desculpa, no Google mesmo, Ancient Earth, tá? Que ele vai mostrar ali, por exemplo, como era a cidade, por exemplo, de Sinop há, sei lá, 30, 40, 80 milhões de anos atrás. Claro, com base de estudo de placas tectônicas. Vale a pena dar uma conferida a respeito disso aí, beleza? É o que eles conseguiram arrecadar de informação até hoje. Então, uma coisa interessante de lembrar é que as descobertas sobre esse assunto não pararam, tá? Até os dias atuais, muitas coisas ainda não são explicadas, tá? Por falta de estudo ou ainda por causa de dificuldade de troca de figurinha mesmo entre países. Às vezes um país faz uma descoberta e não repassa isso para os outros, né? Muitas vezes também há uma limitação. Se estuda muito geologia, por exemplo, em determinado país, mas quando chega ali na fronteira, parece que tem uma dificuldade de ir adiante com os estudos. Isso é bastante complicado, né? Bom, mais recentemente, um australiano ele fez uma grande descoberta que antes não se encaixava nos estudos geológicos, geomorfológicos. É que a questão do continente europeu. Ali aquela parte do mar Mediterrâneo, que é a região de oceano, né, de mar, na verdade, entre a África e a Europa, não se explicava muito bem que bagaceira era aquela ali, tá? Por quê? Quando se fazia a datação radiométrica,
eles encontravam, por exemplo, lugares na proximidade da litosfera, na parte mais superficial, terrenos mais recentes do que o que estava embaixo. E eles não se sabiam explicar o porquê disso. Com estudos de modelagem matemática, junto com técnicas sofisticadas de gravimetria, se comprovou que um continente chamado Adria acabou se escondendo debaixo da placa tectônica europeia. Isso não faz tanto tempo essa descoberta aí, tem o quê? 3 anos que fizeram essa descoberta, tá? E aí muita coisa começa a instigar. O que mais vai acontecer no planeta Terra? Porque essas mudanças muitas vezes demoram tempos para estar ocorrendo. E nós que vivemos aí pelo menos 150 anos, né, expectativa de vida, segundo o governo, simplesmente a gente não consegue ver essas mudanças a longo prazo, beleza? Então vamos lá. Então, o Wegner, ele conseguiu vários argumentos, né, morfológicos, geológicos, paleontológicos, paleoclimáticos, tá, para poder comprovar essa teoria dele. Até ele teve um ultimato lá da Universidade de Cambridge falando o seguinte, ó, você tem tanto tempo para você arrumar essa pesquisa sua aí. Você fica falando isso em sala de aula e você não tem comprovações concretas para você estar defendendo isso. Então, a gente vai dar um prazo para você, vão financiar esses estudos seus para você fazer esses estudos a nível mundial. Porém, se você não comprovar, você simplesmente está fora da universidade. E ele aceitou o desafio e saiu pelo mundo fazendo estudo, né? E aí ele realmente conseguiu várias, vamos colocar assim, argumentos, né, fortíssimos para comprovação da sua teoria. Então, o Wegner constatou que realmente as formas eram complementares, ou seja, o continente africano nitidamente é o desenho perfeito de encaixe da América do Sul. Mas não foi só isso. O Wegner ele também descobriu que a estrutura geológica química da África do Sul, por exemplo, é exatamente a mesma da região da Patagônia, na Argentina. E isso foi uma grande descoberta. Então, segundo ele, tudo isso levava a crer que um dia a Argentina e a África do Sul teria sido colado, grudado. E por alguma força, que ele não sabia explicar qual era essa força, foi separado África e Brasil, por exemplo, tá? E América do Sul. E aí veio os argumentos paleontológicos também. Então, temos ali ó, a existência de fósseis de plantas e de animais terrestres em continentes separados por milhares de quilômetros de oceano levava a crer que, na altura que esses seres existiram na Terra, os continentes onde aparecem os seus fósseis estavam unidos. Então, por exemplo, ele achou ali restos do Cynoognathus, um réptil terrestre do período Triássico de aproximadamente 3 metros. Então, foi encontrado isso na África e na América do Sul. A mesma coisa com o Mesossauro. A mesma coisa, por exemplo, com o Glossopteris, que é um tipo de fóssil lá também, encontrado praticamente em todos os continentes. A mesma coisa com o Listrossauro, que foi encontrado na Antártida, na Índia e também na região da África. Então, ele achou argumentos fortíssimos aí. Bom, antes da gente ir para essa questão, eu quero dizer que ele encontrou também, com certeza é uma das evidências mais fortes, o Wegner encontrou na Antártida espécies de corais que são típicos de zonas equatoriais, né, ou zonas tropicais, que seja, de climas mais quentes. Então, segundo ele, também era uma grande evidência, porque a Antártida teria se separado, também um continente que já teve grudado então a todos os outros continentes, tá? Aí temos ali uma questão, PUC-Paraná. A composição da litosfera por placas tectônicas está relacionada ao conceito de tectonismo e com a teoria de Wegner da deriva continental. Uma das provas desse dinamismo da crosta é a existência dos desertos costeiros, das dorsais oceânicas, das calotas polares, da precessão dos equinócios, da taiga boreal. Então, o que comprova essa teoria? Resposta, então, letra B, das dorsais oceânicas. Ou seja, por imagens de satélites é possível a gente, por exemplo, conseguir observar na região ali
na divisa entre a África, né, e Brasil, estou desenhando aqui, nessa região, que mostra onde começou então essa separação de placas tectônicas. Lembrando, pessoal, que, como eu falei, não foi o Wegener que fez essa descoberta, tá? Quem fez essa descoberta aí, que realmente comprovou essa teoria de afastamento, foram norte-americanos com submarinos nessa região aí da dorsal oceânica, tá? Ou chamada dorsal mesoatlântica, tá? É interessante o seguinte, que o Wegener, ele fez várias comprovações dessa teoria, né? Ele falava então que os continentes estavam à deriva, se movimentando, porém ele não conseguiu explicar qual força teria provocado esse afastamento de placas. E de última hora lá, para tentar defender a teoria dele perante a universidade, ele acabou jogando a culpa para os oceanos. Ele então afirmou que os oceanos teriam tido força suficiente para separar essas placas tectônicas. O problema é que quando ele fez essa afirmação, a Universidade de Cambridge, cheio de matemáticos, comprovaram matematicamente para ele. Falaram, não, isso é impossível, tá? A matemática não discorda dessa situação sua. E ridicularizaram ele, tá? Isso quando ele faleceu lá em 1930, e esqueceram por um bom tempo essa pesquisa dele aí. Interessante lembrar que até a Segunda Guerra Mundial não se tinha explicação certinha, né, do que era um terremoto, do que era um tsunami, simplesmente de estrutura interna do planeta Terra. Nada de estudo mais aprofundado se tinha a respeito de geologia, inclusive, tá? Então, muita coisa nova acontece no período de Guerra Fria, pós Segunda Guerra Mundial. Então, foram dois cientistas do laboratório de Lamont, nos Estados Unidos, que, por causa de um terremoto muito forte que teve lá nos Estados Unidos, eles resolveram pegar essa teoria de novo e estudar ela mais a fundo. E eles conseguiram comprovar, indo até a região da dorsal mesoatlântica, chegando lá, eles encontraram essa emenda, né, entre os continentes, e fizeram estudos técnicos do subsolo oceânico, comprovando que o fundo do Oceano Atlântico é mais recentemente formado do que o continente, por exemplo. E hoje nós temos um monte de comprovação, tem satélite, né? Nós temos satélite geoestacionário que mede em centímetros o quanto que uma placa tectônica está se afastando uma da outra. Então tem várias, medição com laser também, né? Então conseguiram comprovar a teoria de Wegener. Pena ele não estar vivo para poder perceber, né, que realmente ele estava correto. Beleza? Tá, então hoje nós sabemos que existem dois principais tipos de movimentos e são divididos. Os movimentos endógenos. O que é endógeno? Dentro, tá? Então esse prefixo endo, né, significa dentro, interno, dentro do planeta Terra. Então existem dois movimentos internos, que são movimentos horizontais e verticais. Ou ainda, um nome mais específico que vai aparecer nas questões aí, orogênese ou epirogênese. Marca assim, ó, orogênese horizontal e epirogênese só sobra então a vertical, beleza? Movimentos orogênicos são movimentos rápidos que acontece, né? Que vem do grego lá, oros, montanha, por causa de fluxo magmático interno, que acaba separando, afastando, aproximando essas placas tectônicas, tá? Ou seja, os movimentos orogênicos eles são perceptíveis, eles acontecem uma duração de um tempo geológico muito curto e são movimentos intensos. São eles os responsáveis, então, por causar falhas, dobras, tsunamis, terremotos, tá? E esses movimentos, então, na horizontal, beleza? E esses movimentos, eles são subdivididos em três formas, que são divergentes, convergentes e transformantes, tá? Limites divergentes de placa. Então, lembra, divórcio, separação, tá? Deus une, diabo separa. Então, di significa separação. Então, limites divergentes, tá? Separação de placas. Limites convergentes. Então, quando uma placa converge em direção a outra, tá? Isso pode ser, por exemplo, numa placa continental com uma placa oceânica ou duas placas oceânicas, né? Pode acontecer isso também, ou duas placas continentais. Um exemplo de movimento
de limite convergente seria o encontro da placa de Nazca com a placa sul-americana e que acabou formando o dobramento moderno conhecido como a Cordilheira dos Andes, tá? Os limites divergentes, eu não tinha citado o exemplo aqui, mas eu já coloquei ali mais à frente, um exemplo que seria, então, o Rift Valley. Já vou mostrar para vocês o que é. Limites transformantes. Ó, o guardinha passando aí. Agora, meia-noite e 25. É a hora que eu consigo gravar, pessoal. Meus filhos estão dormindo agora. Aí é o seguinte. Os limites transformantes é quando uma placa transcorre no sentido transversal, né? Uma no sentido contrário da outra. Um bom exemplo seria, então, a falha de San Andreas. Tá aí a falha de San Andreas. Então, o movimento transformante. E o legal é de lembrar que essa placa, quando ela desliza um no sentido contrário da outra, a gente tem que lembrar que uma se agarra também à outra, tá? E isso vai gerando acúmulo de energia. E é até bom que se tenha constantemente terremotos nessa região. Significa que os terremotos vão ser de baixa intensidade. Porque se acumular muita energia, uma placa dessa, Deus o livre, chegar a quebrar, é um terremoto enorme, tá? Já deixo uma dica aí para vocês quiserem pesquisar mais a respeito disso. Tem aquele filme, né, A Falha de San Andreas. Vocês também podem pesquisar sobre Big One, tá? Que tem uma teoria que toda essa parte aí seria uma imensa cabeça de um vulcão, que um dia vai explodir tudo, porque tem uma placa emperrada na outra ali. E quando isso acontecer, né, essa liberação de energia acontecer, será então um terremoto tão grande a ponto de afundar essa parte oeste dos Estados Unidos aí. Pesquisem, tem um negócio legal para vocês verem aí, beleza? Tem coerência sim o filme lá. Vamos lá. E aqui eu coloquei o Rift Valley, né, como exemplo. O Rift Valley é um exemplo então de divergência de placas. O que é o Rift Valley? Na região, então, do nordeste do Quênia, ou ainda perto da Somália ali, né? Conhecido também como chifre da África, que vocês estão vendo ali no GIF, está acontecendo que essa parte do continente africano está se afastando do restante da África. Em 2008 formou esse buracão aí que vocês estão vendo, né? Que eu coloquei aqui na imagem, olha o tamanho desse buraco que se formou ali, enorme. Ou seja, ainda bem que foi numa área que não era com bastante pessoas morando, não teve vítima, tá, pessoal? Então, o que acontece? Os cientistas, geólogos principalmente, né, partiram para essa região ali para tentar descobrir o que estava acontecendo. E descobriram o quê? Opa, esse continente aqui vai se afastar, como aconteceu com a ilha de Madagascar, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá vendo a ilha de Madagascar? Um dia ela também já foi grudada no continente africano, tá? E uma coisa legal de eu falar para vocês aqui é o seguinte, que se houvesse ainda um único supercontinente, nós teríamos um problemão aí para enfrentar, tá? Principalmente sobre a questão de diversidades de espécies. Se fosse um único supercontinente, a maior parte das chuvas que ocorrem no planeta é proveniente de massa úmida que vem do oceano. Então, simplesmente a continentalidade, que é um fator climático, iria reinar. Provavelmente haveria um deserto 4, 5, 6 vezes maior que o deserto do Saara no meio dessa placa, tá? Pela distância dos oceanos. Resultado, desertos maiores, você vai ter menor diversidade de espécies, tá? Então, agradeça aí por ter acontecido esse movimento de separação de placas, que aumentou a diversidade das espécies. Tá, além disso, no meio do próprio continente acontece movimentações de placas, tá? Pode ser falhas, fraturas, até mesmo aqui no Brasil tem um mapinha mais à frente ali que eu vou mostrar para vocês que tem falhas sim no Brasil, tá? Não pense aí, geralmente aquele conteúdo lá da quinta série, o pessoal falava, né? Ah, o Brasil não tem terremoto porque não tem encontro de placas. Beleza, não tem encontro de placas. Mas isso não quer dizer que não tem falhas no meio dessa placa, tá? E que gera, sim, tremor, tá? Claro que de baixa intensidade, beleza? Então, existem essas placas. Lembrando que a parte que se ergue geralmente é chamado de Horst, a parte mais baixa é chamada de Graben, tá? As dobras podem ser sinclinal, a parte mais alta, ou antisinclinal, tá? Só lembrando que essas dobras
Pode ser também dobramentos modernos, que ainda estão se formando nessa era, né, mais recente que é a Cenozoica, ou mais antigo, por exemplo, do Proterozoico, tá? Que é o caso do Brasil. Então, aquela região brasileira, aí, por exemplo, da costa litorânea brasileira, né, junto ao Rio de Janeiro, São Paulo, Minas ali, é um dobramento, sim, só que um dobramento antigo, que aconteceu lá no período Proterozoico, tá? Que formaram o que a gente chama de crátons, tá? São dobramentos antigos. E no caso da Cordilheira dos Andes, é um dobramento moderno, porque ela ainda está se formando, beleza? O processo de erosão nela é menor do que o processo endógeno que age sobre ela. E ali, um exemplo da Cordilheira dos Andes, como eu falei para vocês, se essa aí fosse a Cordilheira dos Andes, essa parte aqui então seria a placa conhecida como placa de Nazca. E essa outra placa aqui seria então a nossa placa, que é chamada de placa sul-americana, ok? E uma está entrando debaixo da outra ali, um movimento convergente de placa, tá? Então, e uma coisa interessante também de eu falar aqui, que alguns exercícios podem cobrar a respeito disso, é detalhe, mas é importante. A placa de Nazca, né, que é oceânica, ela é mais leve do que a placa sul-americana. Só que por causa do peso do oceano sobre essa placa, ela acabou entrando debaixo da placa sul-americana, tá? E literalmente dobrou a rocha. Aí você imagina o quanto de esforço, né? O quanto de pressão que não gerou ali para poder dobrar uma rocha como essa, né? Dobrar, na verdade, uma placa tectônica, não é simplesmente uma rocha, né? Daí eu coloquei a pergunta lá, em que consiste a teoria de tectônica de placas? Então, aqui o planeta Terra ele não é rígido, né? São várias placas que estão flutuando sobre um material magmático. As principais placas tectônicas mundiais ao total são 12 principais, tá? E geralmente no limite dela que nós vamos ter os sismos lá, vulcanismo e tudo mais. Além do movimento orogênico, nós temos o movimento epirogênico, tá? Epirogênicos são movimentos lentos que acontecem na vertical. Uma placa inteira vai rebaixar ou vai se erguer. Quando ela rebaixa, pode acontecer que o oceano invada sobre essa placa tectônica, tá? Que vai gerar, então, o que a gente chama ali de movimento de transgressão e regressão marinha. Então, é por isso que é possível hoje você encontrar petróleo dentro do continente, tá? Então, o movimento epirogênico, ele pode ser positivo quando sobe, negativo quando desce, tá? Então, um exemplo seria, vamos pegar aí a questão lá da Bélgica, né? Os Países Baixos estão passando por uma transgressão marinha por causa do movimento epirogenético negativo. O Rio de Janeiro também passa por um movimento negativo, já tem prazo aí para assumir a praia de Copacabana, inclusive, tá? Falam no máximo 80 anos aquela praia ali vai estar debaixo d'água. A mesma coisa o Maranhão, só que é ao contrário, o Maranhão está subindo, tá? O movimento epirogenético positivo. Lembrando, eu tinha até colocado ali a foto do Grand Canyon. A cabeceira do Grand Canyon está passando por um surgimento de placa. E isso faz com que a água corre mais rápido. Então, vai esculpindo mais rapidamente o leito do rio também. Bora. Por que se movem as placas? Por causa do fluxo de magma, né, que vai afastando essas placas. Então, é o fluxo de convecção. Então, é comparado, por exemplo, com uma água fervente. A água ferve, né? Na verdade, lá quando ela está borbulhando, né? O que acontece, a água quente é mais leve, vai perto da superfície. Ela volta a se esfriar e volta para a região mais baixa, perto do fogo de novo. É algo parecido que acontece no planeta Terra, tá? O magma, ele faz esse movimento de fluxo de convecção também. Tem uma questão aqui, vou fazer o seguinte, estou com medo do meu tempo aqui, pessoal. Eu vou deixar ela no slide e aí depois a gente resolve ela em sala de aula, tá? Porque senão o meu tempo vai tomar muito aqui. Já tem até a resposta dela aqui, ó, mas não tem problema. Depois a gente vê o porquê dessa resposta, tá? Que está relacionada à convecção do mar. Vamos lá. Falando um pouquinho da estrutura geológica do Brasil, que é algo muito antigo, tá? Então, é importante saber sobre essa questão da estrutura geológica? Muito. É a parte mais importante, inclusive, para a geologia. Para quê? Para saber fluxo de movimentação de magma e também
a questão relacionada à construção de usina hidrelétrica, se tem a possibilidade de acontecer, por exemplo, uma movimentação de placa ao ponto de comprometer uma obra, por exemplo, tá? Porque você vai adicionar peso, você faz uma usina hidrelétrica, você tem que ter levantamento sismológico daquela região ali. Você adicionando peso sobre a placa, isso pode gerar um sismo induzido, né? Bom, dá uma olhadinha ali. A separação das placas tectônicas entre África e Brasil começa a ocorrer ali no Cretáceo, ou seja, era mesozoica, ok? Então, os dinossauros, pessoal, já tinham existido e já estava desaparecendo ali também. Um ou outro que tinha nesse período ali, tá? E o homem nem sonhava em aparecer nesse momento ainda, era mesozoico. Então, essa movimentação de placas acaba gerando um dobramento, que é o surgimento da Cordilheira dos Andes, tá? Como vocês podem ver aqui, né, o encontro da placa de Nazca com a placa sul-americana. E antes disso, né, lá no Proterozoico, já tinha dobrado também no Brasil, né, que a Serra do Mar que se formou ali na região litorânea. Só que, claro, muito mais antigo do que a Cordilheira dos Andes, tá? Como vocês podem ver ali na imagem, né, realmente dobra a rocha, né? Tá literalmente dobrada ali mesmo, tá? Vamos adiante. Então, a separação dessas placas provocaram então a formação de falhas. Como eu falei, o Brasil está cheio de falhas, tá? Que no passado eram imensos vulcões. Por exemplo, a região do Paraná ali tem um monte de falhas, tá? Falhas que lançavam material magmático a mais de 1.000 quilômetros de distância. E, claro, cobriu toda essa região com lava, material magmático, que hoje veio dar a origem que a gente chama aí de terra roxa, né? Que é o latossolo vermelho argiloso que tem nessa região, que é um solo muito bom, muito produtivo, ok? Cobrindo uma área de 370 mil quilômetros quadrados. Bora. Então, toda essa formação de relevo que nós temos hoje depende dessas condições endógenas, ou seja, condições internas. Então, você pode ver a Serra do Mar que se formou, né? Ali, ó, aquela região ali do Paraná, perto da bacia do Rio Paraná, toda essa região ali é formação de rocha magmática, né? Ou seja, que tem uma grande concentração de nutrientes para a formação desse tipo de solo que eu comentei com vocês, ok? Bora. Aí vocês podem perguntar, mas professor, é importante saber isso mesmo? Claro, é muito importante, principalmente para a parte de estudo de geofísica, petroquímica, né? Por exemplo, o que se sabe hoje, muito estudo feito pela Petrobras, é que houve, por causa de movimentação de placas tectônicas, sorgueu, não sei se vocês conseguiram identificar que isso aqui é o Brasil, tá? O A e o B aqui. Teve um sorgimento que é a nascente do Rio Paraná, nessa região entre Minas e São Paulo ali. Essa região ali que eu estou mostrando para vocês lá, ó, sorgueu, e aquilo que estava ali ainda em formato de água misturado com matéria orgânica em decomposição acabou migrando por porosidade, tá? Dentro de poros, chegando até uma região aqui, ó, que está no Oceano Atlântico, que a gente chama isso de pré-sal brasileiro. Então, o petróleo brasileiro, na verdade, ele começou a formar dentro de Minas Gerais e migrou para essa região. Tá? Por que ele migrou? Porque sorgueu, teve uma pluma mantélica, que é basicamente isso aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Teve uma pluma mantélica ali que sorgueu, material magmático sorgueu e formou montanhas. E cabeceira dos principais rios brasileiros. Hoje, inclusive, o principal divisor de águas, de bacias hidrográficas que nós temos. Essa pluma mantélica tem um nome, dado pela Petrobras, inclusive, chamado Pluma Mantélica de Trindade. Por quê? Está perto de ilhas, conhecido como Trindade e Vaz ali, que pertence ao território brasileiro. Bora. Para fazer esse tipo de descoberta, os caras tiveram que pesquisar muito, né, com vários tipos de instrumentos. Então, toda a formação de relevo que o Brasil tem hoje está ligado a fator interno, endógeno, associado a fator externo, exógeno, que seria relacionado principalmente aos agentes do intemperismo, ok? Então, ali está mostrando qual o caminho do óleo que ele seguiu em direção ao oceano, tá? Aqui está sendo mostrado para vocês. Bora. Quando se faz bastante estudo, né, de porosidade e tudo mais, vai chegando a formação de mapas, né, que vão sendo criados, mapas de estrutura geológica, tá? Então, por exemplo, aí um mapa que eu coloquei como exemplo, né, da bacia da formação Bauru. Bacia, não estou falando bacia
hidrográfica não, tá? Bacia geológica. Então, são um monte de instrumentos para analisar porosidade, para analisar velocidade, concentração de oxigênio, um monte de equipamento para poder gerar imagens 3D da estrutura interna, para poder, então, elaborar mapas, né, residuais gravimétricos de gravidade. Vou passando, pessoal. Ainda imagens de sismógrafos que vão sendo construídas, né? Ainda carta, chamado carta cronoestratigráfica, que é segundo qual período de era geológica cada região foi formada. E, claro, para chegar em informações muito específicas de cada estrutura geológica. Tá? Para que isso? Para poder saber quantidade de filtração de uma bacia, direcionamento de fluido, descoberta de divisores de águas subterrâneos, base para estudo petrofísico, descoberta de aquífero, mapeamento geoidal, levantamento de dados para mineração e um monte de outras coisas, ok? Bom, no limite de placas tectônicas, é comum encontrar vulcanismo, né? Que nada mais é que o material magmático sendo extravasado. É um pouco incomum. Aconteceu o que ocorre, por exemplo, na região lá do Havaí. O Havaí tem vulcão, que é o mais famoso do mundo, que é o Kilauea, né? Que é um vulcão que ele entrou em erupção lá em 1984, década de 80, né? E até hoje ele está ativo. Ele é bastante importante, né? Porque dependendo do que o vulcão está lançando, ele pode ser ou não perigoso, tá? Bom, o geyser também é lugares geralmente final de atividade vulcânica, tá? Que nada mais é que um lençol freático ali que entra em contato ou está muito próximo do material magmático, a água ferve e vai ser ejetada. Então, geralmente encontro de placas, por exemplo, aí o Old Faithful, né, que fica lá no Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos. Uma coisa que é cobrado sobre terremoto é a questão do que é epicentro e hipocentro, tá? Epicentro, olha lá, está mostrando a parte mais externa que vai ser atingida ali o terremoto, tá? E a parte mais interna, onde começou o atrito da placa, né, o choque de placas, já é chamado de hipocentro. Pessoal, até estendi mais do que eu queria aqui, mas obrigado, tá? Vamos ficando por aqui e qualquer dúvida eu estou no celular, beleza? Tchau para vocês, boa noite.